Olá, queridos, boa noite. Estamos aqui para compartilhar com você uma palavra no nosso TADEL, Treinamento Avançado de Líderes. Claro que para todos que querem crescer, querem ser melhores discípulos, melhores líderes, melhores pessoas, este treinamento também é para você. Amém? Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor que nos fale nesta noite, nos leve, a um nível mais profundo. Amém? Feche seus olhos e ore comigo. Paizinho, obrigado por esta noite. Obrigado por esse tempo aqui que nós temos juntos de estarmos compartilhando algo que o Senhor tem colocado em nosso coração e entendemos que para a nossa família espiritual, nossos líderes, nossos irmãos que estão aqui participando ou que estarão participando também. Que o Teu Espírito fique muito à vontade para trabalhar em nós, para estar realmente nos levando a águas mais profundas, ao amadurecimento, ao avanço, ao crescimento, a sermos melhores, ó Pai, discípulos do Senhor. Fique à vontade, Espírito Santo, fale conosco e trabalhe em nós. Em nome de Jesus é o que nós pedimos, que o Senhor mude situações, mude realidades. Ó Deus, mude realmente a nossa vida. Em nome de Jesus oramos. Amém, queridos. Vamos lá, então. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, ou ligasse a sua Bíblia, dependendo de qual você vai usar. Em Jeremias, capítulo 29. Nós vamos trabalhar do versículo 1 ao 14. Não vamos ler agora. Vamos durante a palavra, essa conversa, nós vamos lendo o texto, por ser muitos versículos, então a gente vai lendo, tá bom? Então vamos lá, nesta noite quero falar com vocês, quero compartilhar com vocês algo que Deus colocou no meu coração quando eu estava buscando Ele, uma palavra para hoje, para compartilhar com vocês. E Deus falou fortemente ao meu coração. Nós estamos no ano do recomeço, não é? No ano do recomeço, queridos, nós estamos já finalizando o mês de novembro, iniciaremos dezembro. E olha, eu quero dizer para você, querido, que você pode ainda recomeçar, que você ainda pode viver dias melhores, que você pode ter a sua vida mudada. Depende de você, porque o que depende de Deus já foi feito, tá bom? Então, peça o Espírito Santo para falar mesmo com você, para gerar em você algo novo nesta noite. E talvez ainda, existam algumas coisas que você precise recomeçar. Nós estamos, trabalhando esse tema durante este ano. E eu refletindo sobre o tema, então eu coloquei o título desta palavra, recomeçar. Recomeçar. Quantas coisas nós já recomeçamos esse ano na nossa vida espiritual, na nossa vida financeira, emocional, familiar, ministerial, Quantas coisas nós recomeçamos este ano? E talvez ainda tenha muitas coisas para você e eu ainda recomeçarmos, que nós precisamos recomeçar. Queridos, descobrimos, não só esse ano, mas descobrimos com a nossa vida que começar um trabalho não é uma tarefa tão complicada e difícil. Principalmente nesse ano que nós refletimos muito sobre o recomeço, eu observei e li algumas coisas e ouvi também muitas palavras direcionadas nesse assunto, que recomeçar não é fácil, é difícil. Mas a boa notícia é que, apesar de ser complicado e difícil, é possível. É possível. E eu posso dizer isso com base em algumas experiências que eu vivi esse ano. E eu acredito que alguns de vocês também poderiam colocar aí no chat, também compartilhando, que realmente é possível, É claro que para poder nós começarmos uma tarefa, exige de nós o quê? Disposição, vontade, de nós fazermos aquela tarefa, de nós
darmos, né, início a algum projeto, de seguirmos em frente. Apesar de que sabemos que virão obstáculos, que teremos dificuldades, que é normal acontecer em qualquer empreendimento, em qualquer situação da nossa vida. Acredito que ao longo desses anos, né, meu e seu, assim como eu, você também deu início a muitos projetos, deu início a algumas atividades, deu início, né, a alguns sonhos na sua vida pessoal, profissional, ministerial. E vários desses projetos eram complicados e custoso, né? E exigiu de nós muita dedicação, esforço, né? Financeiro também, exigiu alguns sonhos, projetos, nós exigiu isso também de nós. Mesmo diante das exigências, na hora de darmos o start, nós estamos motivados e preparados emocionalmente para enfrentarmos qualquer desafio que a gente, né, imagina que possa acontecer quando nós estamos prontos para iniciar, para começar algo na nossa vida. Nessas horas, contamos com um elemento de vital importância para o sucesso. Que elemento vital é esse? O entusiasmo. O entusiasmo. Com ele, nós conseguimos fazer coisas inacreditáveis. O entusiasmo funciona como uma mola propulsora, ou seja, aquilo que nos impulsiona, né, ou impulsiona alguém a atingir um objetivo, a atingir um alvo. Então, o entusiasmo, ele funciona como essa mola propulsora, né? É a força que nos move, é a força que te move, que te faz sair do lugar, que faz você se dedicar o máximo que você pode, se dedicar com todo o empenho àquela atividade, aquele projeto, aquele sonho, né, que você vai desempenhar. Você o faz porque gosta e não porque precisa, porque é obrigado. É porque você, né, tá sonhando com aquilo, você tá planejando aquilo, chegou o momento de você dar o pontapé inicial, então você tá com todo o gás. Você tá com todo o gás. Olha só, quando nós fazemos algo porque nós estamos assim motivados, empolgados, né, entusiasmados, queridos, é bom demais. Agora, quando nós temos que fazer algo porque é obrigado, nossa, isso é um peso, isso é horrível. Então, nós precisamos de entusiasmo. Olha só, eu vi um exemplo muito legal que encaixa muito bem aqui nessa palavra, que é o que acontece no casamento. Nenhum casal vai pro altar, marca o dia do seu casamento e chega lá no altar desmotivado, desanimado, abatido, desiludido. Não é verdade? Não, eles estão com toda a força, né? Estão todos entusiasmados, e isso os empurra a avançar as dificuldades, os obstáculos que eles enfrentarão durante o planejamento do seu casamento. Eles, por causa do entusiasmo, eles vão superar as dificuldades. Queridos, olha só essa frase. Quando existe entusiasmo, dificilmente a derrota encontra espaço livre para atuar. Isso é muito interessante. Deus quer nos ensinar a recomeçar. Entendemos aqui que começar é mais fácil do que recomeçar. Recomeçar pode ser até difícil porque você vai dar seguimento a algo, né? Ou você vai retomar algo, vai retomar alguma atitude, alguma atividade, algum projeto, mas é possível, porque Deus nos diz que é possível. Então, Deus quer nos ensinar a recomeçar. Foi por isso que Ele nos deu esse ano, né, enfatizando isso, porque isso é importante para nós, porque isso é necessário para nós, né? Deus quer nos ensinar, então, está nos ensinando, aliás, durante todo esse ano, algo bem diferente
né? Normalmente falamos muito de começos, principalmente quando está chegando no final do ano, né? Onde nós já começamos a planejar, né? A fazer as nossas metas, já pensar no próximo ano, como que vai ser, algumas coisas, algumas atitudes que nós precisamos realmente mudar. Então, normalmente, no final do ano, a gente faz um balanço, a gente já começa a planejar para o ano seguinte. Eu acredito que nessa altura do campeonato, muitas pessoas já estejam já com o seu planejamento para 2023 prontos. Eu sei que alguns ainda não, mas eu acredito que muitos já estão fazendo isso, né? Já estão vendo, poxa, quais os livros que eu vou ler? Eu vou ler a Bíblia no próximo ano, vou começar em tal livro, vou usar essa estratégia. No meu trabalho eu quero crescer, então eu vou fazer tal curso, né? Então já estamos sonhando, a nossa vida, né, diária, né? Eu preciso de retomar, de cuidar mais da minha saúde, então eu vou começar a caminhar, então eu vou para academia. Então já estamos planejando, né, para o próximo ano. Queridos, aonde eu quero chegar com tudo isso, né? Exatamente nesse texto que nós vamos ler, de Jeremias capítulo 29. Quando nós falamos de recomeço, nessa fase, nós precisamos muito do entusiasmo. Apesar de que quando a gente chega nesse momento da nossa vida, de recomeçar algo, parece que o entusiasmo nunca existiu. Mas, olha, se você parar para refletir, você vai ver que lá no começo, ele estava lá. Ele estava ali em pleno vapor. Então, nós precisamos dele novamente. E esse texto de Jeremias nos dá uma luz sobre este desafio, né? O grande problema que enfrentamos ao tentar recomeçar algo é que o nosso entusiasmo, ele tem um tempo muito curto de vida. Ele nasce, ele cresce e ele morre muito rapidamente. Expira, né? Ou seja, acaba. A data de validade é pequena. Porque às vezes acontece isso. Por quê? Porque não alimentamos o entusiasmo. Então não é que o entusiasmo tem um tempo de vida curto. Não. O problema é que nós não alimentamos o entusiasmo. Assim como o nosso corpo, nosso organismo necessita de alimento para nos mantermos vivos, de pé, saudáveis, bem, o entusiasmo também exerce uma função importante na nossa vida, né? E no nosso metabolismo espiritual e emocional. Ele é muito importante para a nossa vida espiritual e emocional. Todos sabem que corremos o risco de adoecer quando não nos alimentamos corretamente. E se não nos alimentamos corretamente, o que vai acontecer? Vamos ficar doentes. E se ficarmos doentes e não tratarmos, aonde isso vai nos levar? À morte. Então, quando nós estamos falando de algo que é muito importante, né, para o nosso metabolismo espiritual e emocional, nós temos que dar muita importância para isso, queridos. Porque se nós não cuidarmos disso, isso pode nos levar à morte. E Deus nos fez para a vida. Amém? O problema é que o entusiasmo, ele sofre grande influência do nosso estado emocional. Por isso que nós precisamos cuidar da nossa vida emocional, né? E claro que se nós não estivermos bem emocionalmente, também vai atingir a nossa vida espiritual. Quando estamos entusiasmados, nos sentimos próximos de Deus. Estamos prontos para tudo e qualquer coisa que vier, porque estamos próximos de Deus, né? E isso nos encoraja, nos motiva. Quando adoecemos, perdemos a alegria e a disposição. Por isso não podemos deixar de alimentar, né, o entusiasmo, não podemos deixar de alimentar o nosso metabolismo espiritual e emocional. Não podemos perder a alegria e a disposição, porque senão nós não vamos conseguir ir adiante, avançar, não vamos conseguir completar, não vamos conseguir ver o resultado do que recomeçamos, né? Ou do que começamos também, né? E do que recomeçamos. No final deste ano, agora, já é hora de nós pararmos e fazermos uma avaliação, né? Vire para a pessoa que está ao seu lado aí e pergunte para ela, como está o seu entusiasmo?
Como está o seu entusiasmo? Pergunte para essa pessoa. Se você estiver sozinho, fale aí para você mesmo, né? Como está o meu entusiasmo? Faça essa pergunta para você. Lembre-se, quando o entusiasmo desaparece, fica difícil recomeçar um trabalho. Fica difícil você retomar uma caminhada. Fica difícil você retomar ou você fazer uma reeducação alimentar. Fica difícil você assumir, né, ou dar, ou recomeçar um compromisso. Você que é líder de célula, né? Você que é líder de GA, líder de ministério, se você deixar o entusiasmo acabar, desaparecer na sua vida, vai ficar difícil você, talvez, né, retomar, recomeçar algumas coisas que você planejou para esse ano ainda, ou que está planejando para o próximo ano. Então vamos na raiz da situação, do problema, né? Vamos combater isso, esse mal que está lá na raiz. Não adianta nós tentarmos resolver só os efeitos, né? Dessa vida nossa, do dia a dia, que horas estamos lá em cima, horas estamos lá embaixo. Não, precisamos ir direto na raiz do problema e resolver, e tratar e cuidar, queridos. Por isso que eu creio que Deus trouxe essa palavra para nós nesta noite. Isso ocorre porque recomeçar implica retomar o fio da meada e continuar costurando, né? Um dito aí popular. Ou seja, para você retomar, né? Continuar fazendo aquilo que você sonhou, planejou, se programou para fazer, então você precisa cuidar disso. Você precisa dar importância para isso. Exige que a pessoa permaneça de pé. Opa, meu alarme aqui. Pronto. Exige que a pessoa permaneça de pé, mesmo diante das adversidades, das dificuldades. Mesmo que você veja a sua casa em ruínas, você precisa permanecer de pé. Não é assim que nós cantamos? Estamos de pé. Passamos por tantas dificuldades, por tantas lutas, estamos retomando, né, de uma bordoada forte aí da pandemia, mas estamos de pé. Então, exige que nós permaneçamos de pé. Muitos vivem uma vida de frustração, de desânimo, porque pararam em determinado momento, deixaram que as lutas, que as frustrações, deixaram que essas coisas minassem a sua vida. Muitos pararam de viver, aliás, estão vivendo, né, ainda em função da pandemia, estão ainda lá atrás. Muitos estão ainda vivendo problemas e traumas do passado, coisas que aconteceram tantos anos atrás, não superaram, não avançaram. E o desânimo, queridos, e tudo isso, se nós não realmente enfrentarmos, se nós não avançarmos, nós vamos continuar realmente com uma vida medíocre, uma vida que acaba não tendo muito sentido para nós, né? Minha célula não cresce, minha célula não multiplica. Uau, o que está acontecendo? Peraí, vamos fazer uma avaliação, vamos ver. Mas é porque, poxa, né, anos atrás aconteceu isso, de lá para cá. Ou vamos deixar as coisas passadas para trás mesmo, queridos. Vamos para frente, porque é para onde Deus nos chama, para onde Deus quer nos levar, para frente. Deus falou tão fortemente com a gente nesse final de semana, e parte do que Deus falou tem a ver com isso. Nós não podemos viver do passado, nós temos que viver do hoje. Nós temos que viver para o amanhã, para o futuro, porque é o que Deus fala para nós. Nós vamos ver aqui nesse texto. Então não vamos deixar que as lutas, né, que as frustrações, que o desânimo nos parem. Em nome de Jesus. Não vamos deixar de lutar, de caminhar, de avançar por causa das lutas, das circunstâncias da vida. Recomeçar um trabalho, recomeçar um casamento, um sonho, um projeto, uma liderança, requer força, requer
uma força às vezes sobre-humana. E aí é onde exige-se o que de nós? Fé. Fé em Deus, coragem, acima de tudo, né? Buscarmos em Deus a certeza de que a vontade dele para nós é que nós recomecemos tudo aquilo que foi destruído, ou que foi minado, ou que nos pararam. A vontade de Deus para nós é recomeçar, é avançar, é prosseguir nunca. Se você ouvir isso, se você está vivendo isso, queridos, em nome de Jesus, jogue isso por terra agora, hoje, porque a palavra de Deus para nós sempre é para frente, para o alvo. Queridos, é para o futuro. Ele fala que tem um futuro, de planos melhores para nós. Então, para que vivermos daquilo que já foi? Ou daquilo que nós acabamos, às vezes, pegando e mimando e ficar com aquele negócio, ai, coitadinho de mim, né? Aconteceu isso. Ei, já passou. Vamos avançar em nome de Jesus. E eu também tenho que avançar aqui. Essa foi a mensagem que Deus transmitiu ao povo por intermédio do profeta Jeremias. O povo que havia começado bem, agora estava sob o jugo de escravidão. O povo que foi chamado e escolhido para dominar e ser representante de Deus, estava sob grande humilhação. Cerca de 3.000 pessoas foram levadas para a Babilônia como escravos. Meu Deus, não foi para isso que Deus, levantou, que Deus preparou o povo dele, Israel. Eles estavam cerca de 800 quilômetros de distância da sua terra, da terra prometida. A situação era muito delicada. Eles estavam numa terra estranha, com costumes diferentes, com um povo totalmente diferente, que cultuavam outros deuses. Queridos, então Jeremias manda uma carta para o povo. E vamos ver aqui nesse texto, nessa carta, nessa correspondência, Jeremias, ele orienta o povo a enfrentar aquela situação, né? Não vamos nos abater, não vamos ficar prostrados, não. Quem nós somos? Quem é o nosso Deus? O que ele nos prometeu? Mas espera aí, olha, é muito importante que a igreja, que a célula, que o nosso GA, que o nosso discipulado tenha sempre uma palavra profética para o povo, para as pessoas. Muitos estão vindo em busca de orientação e de ajuda. Queridos, Deus falou conosco profundamente nesse final de semana. Ele trouxe para nós palavras proféticas, porque Ele sabe que nós precisamos disso. Deus, nesse final de semana, estava dizendo para nós: ei, meus filhos, eu estou derramando sobre vocês uma nova unção, uma nova direção, entusiasmo, uma motivação para vocês avançarem, para vocês irem para frente. Vamos pedir a Deus isso. Se você percebe que o seu entusiasmo está se acabando, ou está, já acabou muito tempo, peça a Ele. Peça ao Espírito Santo que te dê o que você necessita, motivação, entusiasmo, a alegria. A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Talvez você precise de força, de consolo, não sei. Peça a Ele, que Ele dá. E a Bíblia diz que Ele dá liberalmente, Então eu pedi ao Senhor, quando eu estava preparando essa palavra, pedi a Deus que esta palavra seja uma palavra profética para a sua vida. Para que você que está se sentindo desanimado, desmotivado, frustrado, amargurado, em nome de Jesus, se você estiver sem motivação nenhuma para recomeçar, para prosseguir a sua vida espiritual, talvez profissional, ministerial, não sei, mas eu peço que essa palavra seja uma palavra profética para que você saia de onde você está, para que você se mova, para que você se posicione, para que você avance, queridos, em todas as áreas da sua vida. Veja o que Deus, por meio de Jeremias, então ordenou ao povo. Aí nós vamos começar a ler o texto. Olha só, ele lembrou a todos que a vida continua apesar dos problemas e dos impedimentos. Então, olha só, no versículo de 1 a 4, olha o que Deus diz para o que Jeremias escreve, Deus realmente falando para eles através
de Jeremias, o profeta Jeremias. Este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou a Jerusalém aos líderes que ainda restavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Isso ocorreu depois que o rei Joaquim e a rainha mãe, os oficiais do palácio real, os líderes de Judá e Jerusalém, os artesãos, os artífices, foram sido deportados de Jerusalém para a Babilônia, foram escravos, né, para a Babilônia. Ele enviou a carta por intermédio de Eleazar, filho de Safã, e Gemarias, quase não sai, filho de Ilquias, os quais Zedequias, o rei de Judá, mandou a Nabucodonosor, o rei da Babilônia. A carta dizia o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, de todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Uau, queridos, aqui tem, apesar desses nomes, né, complicados aqui, Fernanda, por favor, não coloque nenhum desses nomes no seu filho não, viu? Nem você, Francine, por favor. Vamos lá. Lembrou que apesar de todos os problemas e dos impedimentos, a vida continuava. E aí, olha só que interessante que o povo foi, né, o povo de Deus tinha sido escravizado, foi para Babilônia, né? E aí, olha só, a carta dizia o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Bom, há um ditado que diz assim, ditado popular, né? Não adianta chorar o leite derramado. Essa expressão é utilizada no sentido de não adianta você reclamar, não adianta você se entristecer por algo de ruim que já aconteceu. Não vale a pena lamentar o que já passou. Acabei de falar isso aqui. Então, olha só. O que adiantava o povo ficar olhando para trás, porque eles chegaram nessa situação por causa de algumas atitudes, de alguns posicionamentos, por causa de não obedecerem, né, a palavra de Deus, as orientações de Deus para a vida deles. E tudo na nossa vida, queridos, há consequências, né? Então, às vezes começamos até com muita boa intenção, começamos a fazer da forma certa, mas se nós não permanecermos em Deus, as coisas vão se desandando. As circunstâncias da vida vão tomando conta de nós. Nós esquecemos de quem nós somos em Cristo, de que nós temos o Espírito Santo de Deus em nós e deixamos que essas coisas, sabe, vem minando a gente. E aí, olha só, olhamos para trás e vemos que na nossa vida nós já passamos momentos difíceis em outras ocasiões. Talvez quando estávamos passando lá atrás determinada situação, talvez no casamento, no ministério, na profissão, financeiramente, ou com a gente mesmo, né, saúde, enfim. Naquele momento pensamos assim: acabou, não tem chance para mim mais. Não tem como eu avançar. Acabou as minhas oportunidades. Né? Aquilo que aconteceu, tipo assim, acabou com a minha vida. E aí, se você está olhando para trás, se você está fazendo agora, né, uma retrospectiva e também chegou a essa situação em que eu também cheguei e falei: poxa, eu passei por isso. Olha só, aconteceu isso, meu Deus. Aquele momento assim, assado, né? Quando meu filho estava no hospital na beira da morte, quando ele tinha apenas alguns dias de nascido. Mas eu pensei: Deus vai levá-lo, não tem mais jeito, eu vou ficar sem meu filho. Mas aí eu olho hoje, meu filho está com 27 anos. Querido, se você como eu fez
foi lá no fundo do túnel e trouxe algumas coisas. Eu quero dizer para você, olha, você conseguiu. Eu consegui, olha só. Nós estamos aqui hoje. Aquilo que parecia ser o nosso fim, aquilo que parecia impossível, já passou. E nós estamos aqui. Então, talvez você esteja vivendo de situações hoje também difíceis. Talvez você esteja totalmente desmotivado do seu ministério, da sua célula, da sua liderança, da sua vida. Mas eu quero dizer, querido, vai passar. Vai passar se você tomar a decisão correta. Se você fizer as coisas como Deus te direciona, te orienta, te ensina. Muitas pessoas estão sendo enterradas vivas, em razão de uma perda, de um desastre, de uma morte, de uma decepção, né? De uma frustração, de falta de perdão. Queridos, muitos acabam se perdendo com aquilo que perderam. Eles se entregam. Eu conheci uma família que eles perderam um ente querido e isso resultou na morte de toda a família. Uma morte, na verdade, não foi morte física, foi uma morte espiritual, né? Essa família, eles perderam a fé, eles deixaram de acreditar em Deus, eles perderam a alegria, eles perderam a paz, o entusiasmo e hoje estão todos afastados da presença de Deus por causa de uma perda. Deus dá a vida e tira a vida a hora que Ele quer, sabe? Mas às vezes nós achamos que não, Deus tem que fazer do nosso jeito, Deus tem que fazer do meu jeito. Eu orei para Deus curar e Deus não curou. Não é assim, queridos, que funciona. Quem é Deus? Quem está sendo Deus na sua vida? Quem está no trono da sua vida? Sabe? Então cuidado para que você não caia nessa cilada. Sabe? Nem tudo é culpa do diabo. Mas o diabo aproveita oportunidades que nós damos para ele. Ele aproveita brechas que nós damos, sabe? Então, vamos focar naquilo que realmente é do céu e não daqui desta terra. Olha, não é fácil recomeçar, mas não é impossível. A graça de Deus não morreu, olha, presta atenção nisso. A graça de Deus não morreu com o seu problema. A graça de Deus não morreu com as dificuldades da sua vida. Olha, as misericórdias do Senhor não foram soterradas com o seu desastre, com a sua perda, com a sua frustração. Não, sabe? Deus continua vivo. Deus está vivo no seu trono e continua, sabe, com o controle. Ele tem o controle de todas as coisas. E Deus está sempre pronto, queridos, a nos ajudar, nos abençoar, nos sustentar, nos animar. Só que tem coisas que fazem parte da nossa vida. Não dá para viver só flores. Não dá para viver, né, no conto de fadas, do viveram felizes para sempre. Claro, nós vamos viver felizes para sempre com Cristo, com Deus. Só assim podemos viver felizes para sempre. Sem Ele, é difícil, é complicado mesmo. Então vamos lá. No versículo 5 e 6, olha só. O que Deus fala para o povo? Construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam dos seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se os seus filhos e deem as suas filhas em casamento para que também tenham filhos e filhas, multipliquem-se e não diminuam. A ordem de Deus foi muito simples para o povo dele, que estava vivendo o melhor momento da sua vida. Não, eles estavam escravizados, eles estavam em terra distante da sua terra, eles estavam em um local, alguns talvez longe da sua família, né? Foram tirados da sua família. Mas a ordem de Deus foi muito simples: não deixem de trabalhar, não deixem
de viver a vida de vocês. Não cruzem os braços, não fiquem só chorando, se lamentando. Não se entregue, queridos. A vida continua, não deixe de vivê-la. Vida que segue. Então Deus estava falando isso para o povo. Ei, vamos lá, vamos continuar, a vida continua. A carta de Jeremias também lembra ao povo a importância da cidadania e da ação comunitária. O versículo 7, busquem a prosperidade da cidade para o qual eu vos deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Olha, estamos vivendo dias desafiadores, difíceis na nossa nação, na nossa cidade, no nosso bairro, sei lá onde nós, né? Mas aqui Deus chama o povo dele a focar na opressão da Babilônia, dos governantes da Babilônia. Não, o povo estava sim sob forte opressão do governo. Eles estavam como escravos. Talvez alguns eram, né, autoridades lá em Jerusalém, tinha posições, né? E agora é escravo, agora tem que servir. E como escravo eles não tinham direitos. Numa situação assim, é normal, entre aspas, né? Ou se diz, né, que é normal que as pessoas do que lamentem, chorem, murmurem, fiquem desapontados, fiquem desiludidos e deixe que tudo isso toma conta do seu coração e se volta contra Deus e se afasta mais de Deus. Mas a ordem de Deus era para que o povo tomasse uma atitude, um posicionamento diferente. E qual foi a direção que Deus deu através dessa carta de Jeremias? Orem ao Senhor em favor dela. Orar em favor de quem? Daquela cidade onde eles estavam. Para orar em favor da Babilônia. E olha, querido, olha só. Não pensem que a situação, né, não atingiu eles. Claro que atingiu. Era costume diferente, era local diferente, eram pessoas diferentes. Agora, né, vamos botar assim, agora eles eram escravos. Então, olha só. Não pensem só em você. Não podemos pensar só em nós, né? Na situação que está nos afligindo, na vida que estamos vivendo. Mas temos que pensar no todo. Porque se eu quero viver em paz, se eu quero viver numa cidade de paz, se eu quero viver numa cidade melhor, o que eu tenho que fazer? Me lamentar, murmurar, reclamar, falar mal dos meus governantes? Não, eu tenho que fazer o quê? Orar. Essa foi a orientação de Deus para o povo dele. E nós somos povo de Deus. Então a direção de Deus para nós temos que orar pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país. Isso não pode ser em apenas um momento da história. Isso tem que ser todos os dias, isso tem que ser sempre. Se você quer viver na melhor cidade deste mundo, se você quer viver no melhor local, no melhor bairro, então ore para que ela seja o melhor lugar. E profetize palavras de bênçãos e não de maldições e não de reclamação, né? Quando você vive em função dos seus próprios problemas, dificilmente você encontra forças para recomeçar. Então, se nós estamos falando sobre recomeço, nós precisamos olhar para o todo. Não podemos olhar só para nós, com a contemplação do próprio umbigo. Precisamos olhar para o todo, né? Então, se eu quero algo melhor, eu quero estar numa melhor condição, eu preciso orar para que isso aconteça também com aquelas pessoas que estão comigo nesta cidade, no nosso bairro, na nossa cidade. Amém? Quando a igreja começar a refletir mais seriamente na cidade onde ela está plantada, quando ao invés de nós criticarmos, atirarmos pedra, nós começarmos a orar, a se importar, a olhar e fazer diferente, queridos, nós vamos ter a nossa cidade mudada, nós vamos ter o nosso país mudado, né? Deus entrará em ação. Deus entrará em ação. Essa é a recomendação que Paulo deu a Timóteo, lá em 1 Timóteo 2, 1 e 3. Antes de tudo, recomendo que façam súplicas,
orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade. Opa, peraí, tá falando que nós devemos falar mal? Não. Ele tá dizendo que nós devemos o quê? Fazer súplicas, orações, intercessões e ações de graças a Deus por todos os homens. Para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, o nosso Salvador. Se você está vivendo numa terra de aflição, se você está vivendo, um local de aflição, de escravidão, não se desespere. Não. O que você tem que fazer? O que eu tenho que fazer, pastor Adriano? Comece a orar por ela, comece a orar pelas pessoas que estão ao seu redor, pela sua família, né? Se o seu problema está na família, comece a orar pelo seu pai, pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos. Comece a orar pelos nossos governantes, porque Deus vai agir e tudo vai se transformar. Eu creio nisso, né? E eu sei que você também crê, você sabe que Deus muda situações, que Deus transforma situações. Isso não é só uma frase, né? Um dito popular. Isso é verdade, porque aquilo que Deus fala, Deus cumpre. A carta de Jeremias traz um alerta do Senhor, olha só, no versículo 8 e 9. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. E eu não os enviei, declara o Senhor. O recomeço, queridos, não é fácil, como eu tenho dito aqui para vocês nessa noite. Muitas vezes ouvimos pessoas que chegam para nos animar, né? Dizendo que não se preocupe, vai dar tudo certo, né? Fique tranquilo, pode ficar descansado, já deu tudo certo, né? Não estou falando que quando nós lançamos uma palavra de fé, uma palavra profética diferente, sabe? Eu estou falando quando aquelas pessoas vêm falando para que a gente se acomode, para que a gente entenda que nós não vamos ter dias difíceis, que nós não vamos ter momentos na nossa vida em que nós precisamos realmente nos aproximarmos mais de Deus, talvez uns dos outros, né? É nesse sentido, entendeu? Sei que tudo vai terminar segundo a vontade de Deus, né? E a vontade de Deus não é a nossa vontade. Às vezes até bate, né? Mas às vezes não. Às vezes a vontade de Deus, ela é muito contraditória à nossa, e isso vai nos contrariar, isso vai gerar algum desconforto em nós. Então, todo recomeço exige fé e confiança ilimitada em Deus. Você confiar e você saber, você ver com os olhos da fé que essa situação em que você está embaraçada agora, em que você talvez esteja pensando em desistir, esteja desanimado, não, você precisa confiar que isso vai mudar, se você estiver firme em Deus. Talvez você esteja vivendo alguma dificuldade na área da saúde. Creia que Deus vai te curar, que Deus vai agir na sua vida. Então, quando nós enfrentamos, quando nós recomeçamos com fé e confiança ilimitada em Deus, Deus transforma, Deus muda, Deus cura, Deus realiza. Queridos, é isso aí. Há situações que demandam tempo na nossa vida, né? Há feridas que custam a cicatrizar. Mas às vezes a gente quer que seja feito assim, tudo na hora que a gente quer, né? Da forma que a gente quer, e não é assim. Tudo tem um tempo. Lá em Eclesiastes fala sobre isso. Há um tempo para todas as coisas. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos confiar no Senhor, precisamos ter paciência, precisamos ter fé, ter o cuidado, né, para que nada dessas coisas interfiram no nosso relacionamento com Deus, né, que fira ou que abale o nosso relacionamento com Deus. Deus havia determinado um tempo certo para que o povo dele saísse do cativeiro, né? Lá no versículo 10 diz assim: olha, assim diz o Senhor, quando se completarem o quê? 70 anos de Babilônia. Queridos, não foi mais nem menos,
70 anos. Eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês e de trazê-los de volta para este lugar. Então, né, tudo tem um tempo certo na nossa vida. O que nós temos que fazer? Confiar. Temos que ficar, né, esperando no Senhor. Esperando no Senhor. Deus queria ver o povo dele naquela situação? Não, claro que não. Mas chegou a essa situação. E aí, como que Deus queria que o povo reagisse? Que o povo enfrentasse aquela situação como? Sem desânimo, sem pessimismo, sem, né, largar, deixa isso pra lá. Vamos morrer todo mundo aqui. Deus estava querendo que o povo dele enfrentasse aquela situação, passasse por aqueles anos com confiança nele, com esperança nele, com paciência nele, né? Porque as crises, os obstáculos, as circunstâncias não são permanentes na nossa vida, não é para sempre. O que é eterno na nossa vida, queridos, é a certeza de que Deus, Ele tem poder para realizar, fazer todas as coisas. As crises não são eternas, mas Deus nos dá uma palavra de esperança eterna. Então, se Ele falou, Ele vai cumprir, não é? Olha só, finalmente a carta de Jeremias diz ao povo como deveria recomeçar a vida. E aí nós vamos fechar aqui com o versículo de 11 a 14. Olha, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança em um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por você, declara o Senhor. E os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Queridos, tem coisas que acontecem que nós olhamos e falamos assim, mas não é possível que Deus permitiu que isso acontecesse comigo. É possível sim, sabe por quê? Porque Deus quer nos fazer melhor. Enquanto nós estamos aqui, somos forasteiros aqui, lembre-se que nós estamos aqui de passagem, Deus está nos forjando, está nos fazendo melhores, estamos indo para o estado de perfeição. Então, nesse processo, olha a palavra que Deus falou para nós no domingo, da flecha, tá ligado? Tá lembrado dos processos? Então, é os processos. Nós não podemos queimar etapas, nós precisamos passar pelos processos para que a gente chegue nesse plano aqui, para que a gente chegue nesse ponto aqui, sabe? No ponto de que Deus, sabe? Ele tem planos para nós de prosperar. Ele tem planos para nós de dar-nos esperança, um futuro e um futuro abençoado, olha. Ele fala que se nós clamarmos, Ele nos ouvirá, que Ele vai atender, vai nos ouvir. Ele, se nós procurarmos Ele, nós o acharemos. Ele fala que nós precisamos, querido, ir de todo o coração. Porque o que Ele tem para nós é algo poderoso, é algo maravilhoso. Mas não dá para viver só de momentos de tudo bem, tudo legal, tudo ótimo. Deus quer isso constantemente, todos os dias. Nos dias de alegria, nos dias de tristeza, nos dias de luto, nos dias de desafios, todos os dias, em todos os momentos. Ou nós confiamos, ou nós confiamos. Ou nós obedecemos, ou nós obedecemos. É assim. Todo recomeço tem que iniciar aonde? Aí que tá. Olha aí a cereja do bolo. Todo recomeço tem que iniciar em Deus. Note que ele falou lá que se eles buscassem de todo o coração a Deus, ou seja, nós temos que nos voltarmos totalmente para Deus, né? Sabemos que as doenças, os problemas, as quedas, as perdas,
muitas vezes nos afastam de Deus, né? Achamos que essas coisas são maiores do que o nosso Deus e maiores do que nós. Queridos, em Cristo nós podemos todas as coisas. Quantas vezes o coração fica frio, congelado e até desligado da presença do Senhor, sendo que Ele fala: me procure que vocês vão me achar, me busque, eu estou aqui, fale comigo, eu te ouvirei, eu te responderei. Jeremias diz ao povo que eles deveriam voltar-se para Deus. No entanto, teria que ser uma volta diferente. Não era apenas um voltar simples, né? Não. Era um voltar diferente. De que forma Deus queria que o povo se voltasse para Ele? Voltar de todo o coração. Voltar com disposição de agora caminhar ao lado do Senhor, independentemente das circunstâncias, independentemente das adversidades, de como está a sua saúde, de como está seu humor, de como está suas finanças, de como está, né, a sua liderança. Voltar-se de todo o coração, com toda disposição, para que você então recomece os sonhos, os projetos, né, aquilo que Deus tem para você. Quando você se volta de todo o coração, Deus muda a sua vida. Quando você se voltar de todo o seu coração para Deus, Deus transforma a sua vida. Deus muda situações, querido. Deus faz. Se Deus não abrir o mar, Ele faz você andar sobre as águas, né? Como diz aquela canção também, né? Se você passar pelo fogo, você não vai ser queimado. Se você, né, for submergido, Ele vai te tirar de lá. Então, olha só, no finalzinho do versículo 14, que nós acabamos de ler, na versão da Bíblia Nara, Almeida Revista e Atualizada, ele diz assim: farei mudar a vossa sorte. Ele mudará a nossa sorte, Ele mudará a nossa vida quando? Quando nos voltarmos para Ele de todo o nosso coração. A resposta de Deus para que você recomece, enfrente os problemas, né, e dê seguimento, é que você não deixe de viver a vida. Os problemas não podem acabar com a sua vida. Os problemas passam, queridos. Ore pela sua cidade. Ore pelo lugar onde nós estamos sofrendo. Assim como Deus falou para eles orarem por Babilônia. Não espere soluções fáceis. Tem momentos que as coisas não acontecem do nosso jeito. Ou não acontecem, né, como e quando queremos. Às vezes vem situações difíceis e precisam de soluções difíceis, que não depende nem de nós, né? E às vezes sim, depende de nós, né? Aprendemos aqui o quê? Voltar-se para Deus de todo o coração. Então, quando diz respeito a nós, é isso aí, nos voltarmos para Deus. O recomeço, ele inicia em Deus. Então, quando nós voltamos para Deus de todo o coração, aí sim, é a nossa atividade, é a nossa postura, é o nosso posicionamento. Porque o de Deus já está tudo certo, já está garantido. Queridos, se fizermos assim, Deus mudará a nossa vida, a nossa liderança, né? Mudará a nossa família, mudará a nossa cidade, mudará a nossa igreja, a nossa família espiritual. Mesmo em dias difíceis, de aflições, nós precisamos aprender a reconstruir o que foi destruído. Nós precisamos, né, reconstruir. Reconstruir é mais complicado do que construir. Assim como recomeçar é mais difícil do que começar. Mas Deus nos dá a garantia, a certeza de que Ele está conosco, de que Ele nos ajudará. Fique de pé diante de Deus e diga para o Senhor: Senhor, eu não vou desistir. Eu posso estar desanimado, mas eu não vou desistir. Eu vou prosseguir. Vou recomeçar tudo aquilo que talvez as pessoas, que talvez o diabo, que talvez eu mesmo destruí. Mas eu vou recomeçar, Senhor. E para recomeçar, eu sei que eu vou fazer isso com a ajuda do Senhor, com a ajuda do Espírito Santo. É eu me voltando para o Senhor. Então, que nesta noite você dê o primeiro passo a se voltar para o Senhor de todo o seu coração, né? A pedir ajuda a Ele. Peça ao Espírito Santo nesta hora para que o ajude, para que você possa, querido, avançar. Em nome de Jesus.
Quando nós recebemos poder do Espírito Santo, esse final de semana, o Senhor derramou sobre nós uma nova, uma unção fresca, derramou sobre nós, né, batismo no Espírito Santo, renovo, o falar em línguas, tudo isso é muito gostoso, é muito bom. E Ele faz isso porque Ele sabe que nós precisamos disso. Isso é o entusiasmo, né? É aquilo que vai nos fazer ir para frente, que vai nos ajudar a recomeçar mesmo. Queridos, quando nós somos cheios do poder de Deus, né, quando somos cheios do Espírito Santo, nós não podemos ficar desanimados, abatidos, frustrados. Não combina, não combina. Quando transbordamos, quando somos cheios, transbordamos de Deus, enfrentamos os problemas com determinação e fé, com entusiasmo. E hoje é dia de recomeçarmos, amém? Em nome de Jesus, vamos recomeçar. Ainda há tempo, nunca é tarde demais para nós recomeçarmos. Mas em Jesus, queridos, eu sei que Deus tem para nós, família Betel, essa palavra que Ele falou para nós nesse final de semana, né? Que nós sabemos quem é o nosso Deus e que Ele tem planos para nós, planos de nos fazer prosperar, que não de nos causar dano, né? Mas planos de esperança, de um futuro abençoado, de um futuro profético, de um futuro realmente de crescimento, de avanço. Ele fala para nós, Ele falou para nós e fala para nós nessa noite: me clame, né? Que eu ouvirei vocês, eu vou responder vocês. Me procurem, que vocês vão me achar. Né? Ele fala que vai se deixar ser encontrado, queridos. E Ele vai nos levar de volta para o lugar onde Ele sempre quis que nós estivéssemos, né? E que essa palavra realmente possa levar você, querido, a um nível mais alto, a águas mais profundas. E que nesse próximo ano de 2023, você possa, querido, experimentar o extraordinário de Deus na sua vida, em qualquer área da sua vida. Posicione-se, né? Peça a Ele, volte-se para Ele de todo o seu coração. Amém? Deus te abençoe, uma semana abençoada aí, e Deus abençoe cada encontro das nossas células, dos nossos GAs, dos discipulados nessa semana. Em nome de Jesus. Amém?